De volta com De Boa! Gente, muitas pessoas têm dúvidas de como lavar, como guardar e até mesmo quais pincéis usar na hora da maquiagem. A bonita Daiane Silva vai ensinar pra gente hoje como resolver tudo isso. Agora, no Faz Assim, ó! Bom, hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo. A gente não vai fazer maquiagem hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre pincéis. Tem surgido várias dúvidas lá na fanpage do De Boa com Safroa a respeito dos pincéis. Como cuidar dos pincéis, quais são os tipos de pincéis certos que a gente vai usar na hora de fazer a maquiagem. Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pincéis. Eu separei alguns pincéis de rosto, que são os pincéis de sedas sintéticas, alguns pincéis de óleo, tá? De óleos. E uns pincéis para aplicar pó, blush, pincéis faciais. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada um e depois como que a gente faz pra cuidar deles. Ó, a gente tem dois tipos de pincéis que a gente pode aplicar base, tá? Que é um pincel kabuki, que é esse aqui, ó. Que é um pincel assim de topo reto, bem gordinho, que ele é ótimo para aplicar base. E tem aquele pincel famoso também, que é o pincel língua de gato, que é esse aqui, ó. Que ele tem um formatinho assim, parece uma língua de gato mesmo. Esse é o mais conhecido, o mais famoso dentre eles, tá? E a gente também tem a opção de aplicar base com uma esponjinha, tá? Ou então você pode aplicar com as mãos também. Não é uma desculpa para não aplicar, não fazer maquiagem, né? Então, o pincel desse língua de gato, ele, às vezes quando a gente aplica a base, corre o risco de você deixar a pele um pouco riscadinha, porque ele tem poucas cerdas. Então, quando você estiver aplicando, pode ser que você deixe sua pele um pouco riscada. Então, o que você pode fazer nesse momento? Aplicou a sua base, começou a aplicar a base, lembrando que é sempre esse movimento aqui pra baixo. Você vem com os dedos e dá umas batidinhas assim, ó, pra poder tirar esse risquinho que ficou na pele. O pincel kabuki, ele já faz esse papel. Você vai aplicar a base e já vai polir o rosto. Então, ele é a melhor opção para aplicar a base. Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns pincéis de olho. Quais são os pincéis que a gente realmente precisa ter? Um bom pincel para pálpebra, para você aplicar sombra em toda a sua pálpebra móvel. E um pincel para esfumar, que é o primordial, o pincel para esfumar. Uma maquiagem bonita é uma maquiagem bem esfumada. Então, o pincel para pálpebra, a gente tem diversos tipos de pincel para pálpebra. O que vai diferenciar eles é o tamanho mesmo dos pincéis, tá? Caso você tenha uma pálpebra maior, você vai usar um pincel maior. Então, a gente vai pegar um pincel de pálpebra maior, que tenha mais cerdas, seja mais largo, tá? Agora, caso você tenha a pálpebra menor, seu olho seja menorzinho, o ideal é que você use um pincel menor também. É mais achatadinho aqui, tá? Porque se você usar um pincel muito grande e sua pálpebra for pequena, vai aplicar muito produto e não vai dar certo. A gente vai ter esses aqui, tá vendo? São todos pincéis de esfumar. Aí a gente vai ter pincel de esfumar que seja um pouquinho maior, ou que seja um pouco menor, mais pontudinho, mas todos eles vão ter o mesmo efeito, tá? Lembrando que os pincéis de olhos, eles são pincéis de sedas naturais, tá? Para poder aplicar sombra em pó. Caso você vá aplicar a sombra cremosa, você tem que usar um pincel assim, ó, que ele é de seda sintética. Lembra que eu falei lá no início que quando a gente vai aplicar um produto cremoso, a gente precisa usar de sedas sintéticas? Então, se você for aplicar uma sombra que também seja mais cremosinha, o ideal é que você aplique com um pincelzinho assim. Bom, e esses aqui são os pincéis de face, tá? São os pincéis que a gente vai aplicar pó, blush. Pincel para aplicar pó não tem segredo. É um pincel assim que seja bem gordinho, ó, um pincel gordinho, bem fofinho, tá? Que é o pincel ideal pra gente poder aplicar o pó, aplicar o produto. E a gente vai ter os pincéis de blush, que são pincéis menorzinhos. Ó, a gente vai ter um pincel assim mais redondinho e a gente também vai ter um pincel com esse corte na diagonal, tá? Que já pega certinho aqui, ó. Faz o formato certinho de aplicar o blush, fazer a iluminação. Então esses aqui são os pincéis de face. E por último é o pincelzinho de lábio, tá? Caso você queira aplicar o seu batom usando um pincelzinho de lábio, ele também é de seda sintética, já que é um produto cremoso. Pra você fazer o contorno dos lábios, é ótimo, tá?
Bom, então esses são os pincéis, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra cuidar desses pincéis. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como eu faço pra lavar os pincéis, porque o pincel, ele precisa ser lavado, tá, gente? Primeira coisa que a gente vai precisar de um sabonete líquido, tá? A gente vai usar um sabonete, pode ser um shampoo também, aqueles shampoos de bebê. Eu gosto muito de usar o sabonete líquido, principalmente um que seja antibactericida, porque já vai ajudar também a deixar os seus pincéis bem limpinhos e livres de bactérias. A gente vai pegar o pincel, primeira coisa que a gente vai fazer, molhar o pincel sempre na posição para baixo, tá? A gente vai colocar o pincel para baixo. Agora a gente vai aplicar o sabonete líquido e a gente vai passar no pincel e com movimentos circulares a gente vai limpando o pincel. Na primeira aplicagem do sabonete, geralmente a água não faz nem muita espuma não, porque já tá bem sujo, né? Então a gente vai aplicar esse sabonete para tirar o grosso mesmo, o sujo grosso. E aí você enxágua novamente na mesma posição. Para finalizar, a gente dá uma apertadinha nas cerdas para poder tirar o excesso de água e separa. E com os pincéis de olhos, a gente pode pegar 3 a 4 pincéis de uma vez, porque eles são menorzinhos, e faz o mesmo processo. Molha as cerdas, depois a gente vai colocar o sabonete novamente e limpar os pincéis com movimentos circulares sempre, tá? Respeitando a posição do fio, né? O crescimento do fio. E a gente vai, movimentos circulares, vai e volta, limpando. Primeira aplicação, segunda aplicação, até a espuminha sair bem branquinha. Terminou, enxágua bem o seu pincel e aperta novamente as cerdas e separa. Terminou de lavar, pega uma toalhinha, coloca uma toalhinha assim e coloca os seus pincéis todos deitados. É sempre bom você apertar ele um pouquinho e deixar ele na posição que ele já é naturalmente, porque depois que ele secar, aí ele volta e fica no mesmo formato. O ideal é que você deixe seus pincéis secar assim, ao natural, tá? Não coloca no sol, então se você tiver com pressa, não lave, tá? Deixa ele secando na sombra, porque senão acaba estragando as cerdas e não é bacana. Então deixa na toalhinha secando lá na sombra, coisa assim de um dia, eles já estão todos sequinhos, prontos para serem usados novamente. Bom, meninas, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem deixar lá na página do De Boa com Safrô ou então visitarem o meu blog no www.vaidemakeup.blogspot.com.br e eu vou responder para vocês as dúvidas, ok? Um beijo, bye bye e até o próximo!